Eu vou conversar com o Jean Carlos Nunes, da Defensoria Pública. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Márcio. Prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Na Hora D. Agora, fora do ar, você falava que a Defensoria Pública é procurada, em média, por 200 pessoas por mês, pessoas sem registro, aqui em São Luís. Aqui na capital, muito bom dia a todos, aqui na capital, plena São Luís, em bairros bem localizados, não necessariamente na zona rural, há um grande contingente de pessoas que não possui o seu registro civil regular. Às vezes tem a certidão de nascimento, mas ela está rasurada. E quando se vai atrás do registro civil no cartório, esse registro não existe mais, o livro está deteriorado, ou às vezes nunca foi registrado. A Carol tem 21 anos, a gente atende pessoas idosas e casos de pessoas que faleceram sem um registro civil. Deixa eu lhe perguntar, como é que vocês descobriram que ela tem 21? É uma média que vocês estão fazendo ou pelo menos a idade ela sabe? Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Não se sabe precisamente nem o dia exato em que, em tese, ela nasceu. Por exemplo, ela tem mais ou menos 21. Mais ou menos 21. Nesse caso da Carol, a informação que nós temos é o sobrenome do pai. E a condição dela de idade, ela se reconhece como Carol, mas não tem nem mesmo um sobrenome. É um caso bem peculiar. O pai foi encontrado? Não. Nós não conseguimos acesso a ele. A gente tem o sobrenome em função da prima que a teria criado, né? Teria acompanhado a situação dela, mas não temos. E há um aspecto importante que a gente avalia, que é o fato dela estar grávida. Ter tentado fazer o pré-natal e ter sido impedida de fazer o pré-natal pela ausência do registro civil. E a Defensoria tem um termo de acordo com o Estado e com o município. Hoje já existe uma lei federal que regulamenta o tema, que proíbe que ninguém seja impedido de ser atendido no Serviço Público de Saúde porque não tenha um documento, né? Não tenha o registro civil. Em casos como esse, a gente trabalha nas duas vias. O pré-natal, o atendimento médico, ela já está realizando a partir da nossa intervenção, enquanto não se resolve a questão do registro. Certo. O caso dela deve ser resolvido ainda este mês, né? Pelo que a gente acompanhou na reportagem, tem tudo para essa semana a gente inclusive registrar a foto dela com a certidão de nascimento na mão. Como funciona? Nós solicitamos hoje via central de cartórios, eletronicamente, os cartórios respondem em 5 dias. A resposta sempre virá por uma certidão, ou a certidão segunda via, que a gente entrega para assistir, todos os dias a gente entrega a certidão de nascimento, ou uma certidão negativa, quando não foi encontrado o registro civil. Quando não foi encontrado, aí a Defensoria precisa ingressar com uma ação judicial. Aí demora um pouco mais, porque depende da movimentação no processo, depende do Poder Judiciário, nem sempre a gente consegue precisar de forma mais rápida. Aí demora um pouco mais. Agora pode demorar um pouco mais. O pessoal em casa desse momento deve estar dizendo, poxa, 21 anos, não tinha registro, não existia para o mundo, mas só que tem relatos de pessoas com bem mais idade. Eu, inclusive, eu compartilhei uma história com o senhor de uma senhora chamada Justina, que trabalhava na minha casa no interior, lá em Pinheiro. Ela era uma espécie de cuidadora do meu avô, e ela tinha quase ou mais de 50 anos e não sabia. E aí eu lembro que na época até minha mãe conseguiu, através do batistério dela, precisar o dia mais ou menos onde ela nasceu, e aí sim ela conseguiu o registro já com 51 anos de idade. Tem muitos casos assim, de pessoas acima de 40, até há mais de 50 anos, como era o caso da dona Justina? Não só de idosos, como havia mencionado, de pessoas que falecem sem que tenham um registro civil. Por mais que seja uma situação absurda, porque você precisa, até para ser enterrado, você precisa do registro. Impressionante. A gente costuma dizer que para morrer dá mais trabalho do que para nascer. Até para ser enterrado, a pessoa vai necessitar do registro civil. E não é incomum que chegue na Defensoria os familiares relatando, fulano faleceu, não tem a certidão de óbito. E por que não tem a certidão de óbito? Porque não tem a de nascimento. E aí, nesse caso, a gente precisa ingressar com uma ação judicial para autorizar o enterro, o sepultamento e depois se proceder ao registro do óbito. Então, é muito comum. Na Defensoria, a gente tem um atendimento aproximado de 200 pessoas ao mês. Isso é a Defensoria na sede, na capital. Porque espalhado pelo interior, seguramente esses números podem ser muito maiores. No caso, quem está passando por esse problema e tiver algum documento, seja ele o batistério ou algum registro até de vacina, por exemplo, tinha 2 anos, 3 anos e tem ainda o comprovante que participou de uma campanha de vacinação, todos esses tipos de documentos, eles servem para precisar mais ou menos
o local e quando a pessoa nasceu? Sim, o documento de batistério, nomes de testemunhas que possam auxiliar e fazer a justificação perante o juiz da existência daquela pessoa. Hoje a gente tem um convênio com o Instituto de Identificação, então às vezes a pessoa não tem a certidão de nascimento, mas ela já está identificada perante o Instituto de Identificação. Isso facilita também a obtenção dos documentos. A presença de outros documentos, às vezes a pessoa tem uma fotografia, tem algum elemento que ajuda a gente a recolher as informações. Agora, o que é muito importante que as pessoas saibam é que, mesmo que não tenha nenhum documento, e mesmo que não saiba de nada, a pessoa não pode ser penalizada porque não teve o amparo familiar quando deveria tê-lo tido. A gente recebe muita denúncia disso, que as pessoas acabam perdendo direitos por falta de qualquer documento. Isso não pode acontecer em momento algum. Exatamente. Para a Defensoria Pública, ninguém pode ser impedido de acessar direitos pela ausência de registro. Basta que quando atuava na comarca de São José de Ribamar, por exemplo, em 2012, não faz muito tempo, São José de Ribamar fica a 25 quilômetros da capital. Atendi uma senhora de 30 e poucos anos que precisava fazer um tratamento com urgência para o câncer, não tinha um registro civil e foi impedida de ser atendida por causa da ausência do documento. Consultando no sistema da própria Defensoria, identificamos que ela respondia a um processo penal. Olha a contradição do sistema. Para punir a pessoa, não precisa do registro. Perfeitamente possível puni-la. Basta que ela exista. Mas quando é para acessar direitos, para exercer direitos, aí não, só se tiver o documento. Dificulta mais. Aí dificulta. Dificulta mais. Eu acompanhei aqui, inclusive, a gente fez uma pesquisa, o registro só é obrigatório no Brasil a partir de 1973. Parece que tem muito tempo, mas não, né? É bem recente essa. E por isso que gera alguns problemas, ainda mais na questão do interior e até mesmo na capital, como nós temos muitos casos. Nós escrevemos ontem na rede social que o tempo dos assistidos da Defensoria, pessoas que ganham até 3 salários mínimos, não é o mesmo tempo das demais pessoas. É um tempo diferente por vários fatores. Um deles é que nem sempre as conquistas civilizatórias que me alcançam, que alcançam você, chegam para eles de forma uniforme ao mesmo tempo. Esse é um exemplo. O subregistro, a inexistência da condição mais básica, mais primeira para que a pessoa possa acessar e exercer direitos, infelizmente não chega para todos. Eu acho que existe uma ideia para unificar todos os documentos em um só, né? Já temos inclusive documentos que são digitais, como é o caso da CNH, dos documentos também dos carros. Você acha que isso facilitaria ou complicaria ainda mais a questão das pessoas a terem esse acesso, até, por exemplo, que ainda não conseguiu o registro? Não, sem dúvida pode facilitar. Agora é fundamental que haja um investimento forte nas bases, né? Sobretudo nas comunidades, nas zonas rurais, nas regiões onde o acesso à informação costuma ser mais difícil, tanto na proteção à maternidade quanto à proteção à primeira infância. Um cuidado rigoroso, um investimento público forte nessa área pode provocar aí, em 10 a 20 anos, resultados bem positivos na mudança dessa realidade. O senhor falou que aqui é uma média de 200 pessoas, né? O senhor tem alguns números do interior do estado? Não, do interior do estado eu não disponho dos números agora. Também é grande, né? Por exemplo, quem está acompanhando nesse momento na zona rural dos municípios do interior, e as pessoas não têm acesso tanto à informação, pode procurar a Defensoria Pública da cidade, ou se não tiver Defensoria, algum órgão do Ministério Público? Perfeito. Havendo a Defensoria Pública instalada na comarca, infelizmente a gente só está em 40% das comarcas, basta procurar a Defensoria que lá, gratuitamente, todo o nosso serviço é gratuito, o cidadão terá acesso ao seu registro civil. Pode demorar em função de questões do Poder Judiciário, porque às vezes o processo demora um pouco mesmo, mas se resolve. Se não houver Defensoria, basta buscar o Ministério Público. No caso, leva qualquer documento que tiver e 2 testemunhas para comprovar. É a famosa prova de vida, né? Exatamente. A pessoa precisa provar, parece até exatamente, ela precisa provar que existe. Acredite, né? Ela precisa provar que existe. E às vezes é comum lá, essa pessoa está internada. E aí às vezes o parente não pode nem levá-la. Né? Não pode nem levá-la. Aí precisa o parente, a pessoa próxima buscar a Defensoria. Nós atendemos um caso, se ainda houver tempo. Tem sim, pode falar. Pronto. Nós atendemos um caso que até ganhou também notícia nas redes sociais, na mídia, de um cidadão que estava na rua e uma pessoa próxima não pela relação de parentesco, mas morava próximo de onde ele costumava ficar, se compadeceu daquela situação. E na atuação da Defensoria a gente encontra muitas expressões concretas do amor fraterno, incondicional e desinteressado, muitos exemplos. Esse caso da Carol mesmo, ela está hospedada na casa de uma pessoa próximo, né? Que a conheceu pela igreja,
né, pelo trabalho da igreja, então isso é muito importante ser ressaltado. E essa senhora se compadeceu desse senhor, conhecido na defensoria como Messias Lago, e nós fomos atrás, descobrimos que não era Messias Lago, ele até tinha o nome Messias, mas um outro sobrenome, e nós providenciamos um registro a partir dessa intervenção. Eu, pessoalmente, nunca o vi, porque ele nunca esteve lá em função de condições de saúde e de ser pessoa em situação de rua. Mas a atuação dela, daquela senhora e das nossas assistentes sociais, foi fundamental para que ele tivesse a sua cidadania resgatada. Muito bom. Uma última pergunta que eu tenho certeza que muita gente está em casa e está se fazendo. E a criança, por exemplo, tem o trâmite legal. A tendência é que essa semana ela já receba a sua certidão, mas ela já está ali, né, com um período avançado, está 7 a 8 meses de gestação. E essa criança, doutor, se a criança nascer antes dela ter o registro de nascimento, né, ou seja, ela nasce de alguém que para a justiça hoje não existe. E a criança? A criança entra na mesma situação ou é o procedimento normal? Porque praticamente não tem a mãe. O pai, não sei se vocês já identificaram o pai da criança. A Carol, ela obviamente sabe que é um pai, mas ela pediu reservas em relação. Então nós respeitamos. Neste caso, ela será registrada com o nome da mãe. Com o nome da mãe. Com o nome da mãe. Não terá acesso ao registro da mãe, porque seguramente até lá, seguramente não, é provável que até lá não tenha ainda esse registro da mãe, mas ela não pode sofrer os mesmos problemas pelos quais a mãe passou. No caso, o nome que a mãe vai utilizar já vai automaticamente para a certidão. Exatamente, né? Exatamente. Isso é muito bom saber disso. Jean, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Nora D. E fica o espaço para que você possa convidar as pessoas, para quem ainda não foi na Defensoria Pública, para quem às vezes perde esse direito, que é o direito do cidadão. Sim, a Defensoria está lá para garantir o direito do cidadão, para que ele possa procurar, não só em relação a casos parecidos, mas em todas as outras áreas que a Defensoria está à disposição. Muito obrigado a todos e estamos de portas abertas para atender os nossos assistidos. Ok, obrigado, doutor Jean Carlos Nunes Pereira, participando aqui ao vivo do programa Na Hora D.